Sejam bem-vindos ao canal do Dr. Cláudio Luiz. Hoje o assunto será o maior erro do recém-formado ao avaliar dor no ombro. Espero que goste desse vídeo. Nós iremos dar continuidade às lesões no ombro e esse é o nosso primeiro vídeo sobre o assunto. Então, seguindo, se você é recém-formado e atende dor no ombro, provavelmente você já cometeu esse erro e talvez não tenha nem percebido o erro que você cometeu. O maior erro não é errar o exercício, mas sim errar o raciocínio. E quando você erra o raciocínio, qualquer exercício vira simplesmente uma tentativa e erro. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter a melhor conduta para o nosso paciente. O erro mais comum que nós vemos no nosso dia a dia é decidir a conduta baseada apenas em testes positivos. Nós precisamos, e eu gosto de dar exemplos. Vamos imaginar que um paciente que apresenta ali uma dor anterior no ombro. Nós realizamos o teste de NIR, ele dá positivo. Realizamos o teste House-Kennedy, também dá positivo. Automaticamente, nós suspeitamos que o paciente apresenta ali uma síndrome do impacto. Mas teste positivo, ele não fecha diagnóstico. Ele só aumenta a probabilidade de ser aquela lesão. Os testes especiais, eles irão apresentar sensibilidade e especificidades variáveis. Eles podem ser influenciados pela irritabilidade da região. Eles podem ser positivos mesmo em pacientes assintomáticos. Então, o diagnóstico ele deve ser predominantemente clínico e funcional, evitando depender exclusivamente de achados isolados ou exames de imagem e casos de pacientes não traumáticos. O que vem a ser isso na nossa prática? Isso significa que antes de pensar em qual músculo está lesionado, nós precisamos entender qual é o problema funcional desse paciente. Olha a diferença quando nós analisamos dessa forma. E o que nós precisamos pensar antes de qualquer teste? Isso já cria uma certa maturidade no nosso pensamento. Antes de fazer qualquer teste, eu vou observar 4 coisas bem específicas. Primeiro, qual o comportamento dessa dor? Ela piora com carga? Piora com amplitude? A dor noturna ela é constante? Segunda, a irritabilidade dessa dor. Era uma dor intensa e persistente? Ou uma dor leve, mecânica e previsível? Terceira, qual é a tolerância à carga desse paciente? O paciente consegue sustentar carga leve? Essa dor é proporcional à carga que nós estamos colocando? E por último, o impacto funcional. O que realmente está limitado nesse paciente? Se você não conseguir organizar essas informações primeiro, o teste ele vai virar simplesmente um protagonista, coisa que ele não deve ser. Ele precisa ser um coadjuvante nos nossos atendimentos, nas nossas condutas. E aí eu vou trazer uma outra coisa muito importante para você, de uma guideline, onde a American Physical Therapy Association ela diz o seguinte para indivíduos que apresentam dor no ombro, principalmente relacionados a manguito rotador. Exercícios progressivos como primeira linha, então preciso ter esse cuidado, abordagem centrada na função e eu preciso evitar, juntamente com a equipe médica, uma medicalização excessiva. Olha a diferença quando nós pensamos em tratamento. Então, se o paciente tolera uma carga leve e tem padrão mecânico previsível, a conduta vai mudar completamente em relação ao paciente que apresenta uma alta dor com uma altíssima irritabilidade. Então, a gente precisa ter essa mentalidade em relação à carga, em relação à dor e evitar o que nós temos hoje em dia muito, a alta medicalização. Então, o recém-formado, ele tenta acertar a estrutura. O clínico experiente, ele organiza o problema.
Estrutura importa, mas função organiza a decisão. E eu gosto de dar um exemplo muito claro sobre isso. Vamos imaginar dois pacientes com o mesmo diagnóstico de lesão em manguito rotador. Só que ele vai apresentar uma dor leve, boa tolerância e restrição funcional leve. Em contrapartida, nós teremos um outro paciente, lembrando que é o mesmo diagnóstico, ele vai apresentar dor intensa, irritabilidade alta e medo de movimento, ou seja, uma cinesiofobia. Mesma lesão possível, só que condutas totalmente diferentes. Então nós precisamos pensar dessa forma. Então, se por acaso você acaba se baseando em decisões apenas nos testes positivos que você fez, você está pulando uma etapa muito importante na sua avaliação. Então, nós precisamos saber que decidir começa bem antes de tocar o paciente. E nos próximos vídeos eu vou aprofundar como eu raciocino e como eu organizo esse raciocínio para que você consiga também, no seu dia a dia, aplicar essa forma para que você consiga dar o melhor para o seu paciente. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sino e todas as vezes que novos vídeos forem postados, você será notificado. Abraço e até a próxima.